Bom dia, primeiro ano de Química, tudo bom? Semana passada eu estava de licença, não pude estar presente na aula com vocês. Hoje também, né, hoje eu tive que ir ao médico, não vou poder estar presente também na aula. No entanto, para vocês também não ficarem com nada, não ficarem com muito tempo sem aula de Sociologia, eu estou fazendo esse vídeo, a professora Amália Michele está passando ele para vocês e vai ficar na aula hoje com vocês, ok? Vou passar aqui então o que vocês deverão fazer nessa aula de Sociologia, ok? Vamos lá então. Como nós havíamos terminado já o capítulo 3 sobre o Émile Durkheim, um dos autores clássicos da Sociologia, hoje nós vamos dar continuidade falando do capítulo 6. Vamos lá para a página do livro didático, página 58. Com alguns de vocês eu já comecei a página 58, ok? Mas vamos lá, todos a página 58, nós vamos estudar hoje o capítulo 6, Trabalhadores Unidos. Este capítulo vai falar de um autor, né? Na verdade são dois autores, mas a gente costumeiramente, seja pelo mérito científico dele ou pelos escritos ao final de sua vida, a gente geralmente fala mais do Marx. Só que são dois autores, é o Marx e Engels. Eles dois são os próximos autores que a gente vai estudar para poder entender um pouquinho mais sobre o pensamento sociológico e desses autores principais do pensamento sociológico. Estudamos Durkheim, agora vamos estudar o Marx. Para estudar o Marx, tem que estudar o Engels juntos. Vai estar lá tudo no capítulo 6. Para a gente poder fazer uma dinâmica para trabalhar esse capítulo, eu vou deixar aqui a professora Michele, ela vai passar o data show para vocês. 5 atividades que vocês deverão fazer no caderno, que eu vou dar visto na próxima semana. Lembrando que essas atividades elas valem nota, não preciso nem ficar falando isso, né? O visto no caderno e a debate em sala de aula é avaliação também, tá? São 5 atividades que vocês vão achar as respostas estudando o capítulo 6. Vamos lá. Primeira questão. Quais as principais características da formação acadêmica de Karl Marx e Friedrich Engels? Quais suas principais obras? Pesquisem ali na página 59, formação acadêmica deles, onde eles estudaram, o que eles formaram, onde eles trabalharam, o que eles trabalharam. Pesquisem isso, que vocês encontrarão a resposta número 1. 2. Como podemos entender as mudanças no trabalho e nas sociedades humanas para Marx? Dê exemplos. Vocês vão achar essas respostas lá na página 60, tá? 60 e 61. Lá vocês vão verificar o que é, para o Marx, as transformações de trabalho ao longo da história. Vocês que fizeram o seminário de História, que apresentaram pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, vocês vão ver que ao longo dessas etapas, desses processos históricos, a forma como as pessoas trabalharam e organizaram o seu trabalho mudou muito, tá? Por exemplo, na Idade Antiga, a gente tem a predominância do escravismo na sociedade romana, grega, egípcia, fenícia. É o modelo que Marx chama de escravismo. E no escravismo nós temos duas grandes classes sociais, daqui a pouco vocês vão ver na questão 3, tá? Que são os senhores e os escravos. Na Idade Média, nós temos a predominância do feudalismo, tá? Modo de produção feudal. Lá, vocês conseguem identificar duas grandes classes sociais, os senhores feudais e os servos. E na Idade Moderna em diante, a predominância do capitalismo, que é o que nós vivemos até hoje, com a predominância de duas grandes classes sociais, a burguesia e o proletariado, ok? Mas vocês devem, para responder essa questão, mostrar como que é diferente o trabalho. Lá na época do escravismo, na época do feudalismo, no capitalismo, o que tem de diferente ao longo da história? Como que muda o trabalho dos seres humanos, né, o trabalho social ao longo da história. Leiam páginas 60 e 61 que vocês conseguem encontrar essa resposta. E a atividade 3, questão 3, ela é complementar a 2, tá? O que são classes sociais? Quais são as principais classes sociais ao longo da história? Eu já falei aqui, acabei de falar para vocês anteriormente quais são as classes sociais ao longo da história. Então vocês também pesquisem aqui no livro, página 60 e página 61, quais são elas e o que são as classes sociais. Número 4. Como ocorre o processo de transformação da sociedade para Marx? Tá? Como se dá a transformação, né, entre parênteses, revolução do proletariado perante a burguesia? Vocês vão encontrar essas respostas lá na página 62, tá? 62 em diante.
o que é a transformação da sociedade de um modo de produção para outro. Por exemplo, hoje nós estamos num modo de produção chamado capitalista, ok? Com esse modo de produção capitalista, o Marx, nessa parte aqui, ele está dizendo que ao longo da história, cada modo de produção ele foi superado por um modo de produção diferente. Do escravismo passou para o feudalismo, do feudalismo para o capitalismo. Do capitalismo, a tendência histórica mostra que ele passaria para outro modo de produção. Vocês vão encontrar lá na página 63. E o proletariado, por isso que tem a continuação da pergunta. Como se dá a transformação, parênteses, revolução, né, do proletariado perante a burguesia? O proletariado que fará essa transformação, segundo Karl Marx. Olhem lá na página 63, e 62 e 63. Quinta e última questão. Quais são as principais classes sociais do capitalismo? Perdão, errei, misturei duas questões. Quinta. Quais as principais características do capitalismo, comunismo e socialismo, conforme o texto? Identifique no texto o que é capitalismo, comunismo e socialismo, ok? Respondam isso no caderno. Na aula que vem a gente vai socializar essas respostas. Eu vou dar ponto de participação para quem também está respondendo. Vou dar visto em todos os cadernos de vocês, tá? Por favor, façam essa atividade levando a sério, para que a gente possa desenvolver uma boa avaliação posteriormente também. Não só avaliação, gente. Eu estou preocupado mais... Eu sei que a nota é importante, eu me preocupo. Eu, quando era estudante, né? Quando estou estudante, eu quero tirar notas boas. Mas não só tirar as notas boas, eu tenho que saber que aquelas notas têm que ser reflexo do meu conhecimento. Não adianta nada eu decorar, tirar lá 6, tirar 8, tirar 10 e meu conhecimento não ser equivalente a 6, 8 e 10. Eu vou precisar dele depois em outros momentos da minha vida, tá? E vocês já perceberam na minha avaliação que não é decorativa, né? Ela é reflexiva, tá bom? Então, testem essas questões, procurem as respostas delas, tá? Na nossa próxima aula, no dia 17, nós vamos fazer esse debate em sala de aula. Eu marquei a avaliação com vocês no dia 17. Vamos desmarcar e marcá-la para o dia 24, tudo bem? Se caso vocês já tenham duas avaliações no dia 24, por favor, confio em vocês que hoje mesmo, dia 10, vocês já me comunicam por Facebook, por e-mail, que já tem avaliação, ok? E aí nós vamos ver o que fazemos. Gente, por enquanto é isso. Bom trabalho a vocês, boa semana. A gente se vê, tá? Provavelmente mais tarde, ainda nessa manhã, estarei na escola. Qualquer dúvida vocês me procuram, ok? Tchau, bom trabalho.